Olá, amigo professor. Continuando essa nossa conversa sobre redação e tentando o tempo todo melhorar, não é, a prática do nosso aluno quanto a esse gênero, artigo de opinião, tentando, então, de alguma maneira, com que ele se torne este aluno que escreve bem e que, por isso, vai ter mais chance, né, no Exame Nacional do Ensino Médio, nós entramos agora num assunto interessante, que é a introdução, que é o início de tudo, que é o começo do texto que ele vai produzir. E aí nós vamos acabar abordando, nem que seja de maneira indireta, nós vamos acabar abordando alguns tópicos específicos de quem produz texto. Um deles é estilo. Veja que o Enem ele não cobra isso, o estilo, que é a forma de escrever, mas, de alguma maneira, essa coisa do estilo acabou aparecendo, acabou surgindo. Por quê? Porque existem os modelos para se escrever, não é? Um modelo bem objetivo, que é aquele modelo chamado de redação barroca, em que a pessoa tem um tema, aí tem os prós e os contras. Existe o modelo do Enem, em que você faz uma abordagem do tema, depois você vai e coloca a sua tese e vai confirmar aquilo que você defende com argumentos. Então, tudo isso tem a ver com a estrutura, mas ao mesmo tempo tem a ver com o estilo. Estilo é uma palavra que vem do latim e indica imediatamente um objeto muito, sei lá, acurado, delicado e fino, que era utilizado para fazer as partes mais difíceis das estátuas, por exemplo, em Roma ou mesmo na Grécia. Um olho, uma sobrancelha de uma estátua, o bico do peito de uma estátua, era feito então com esse objeto. Então, a ideia de estilo passou a ser a ideia de detalhamento, de cuidado com a forma. Por causa disso, a palavra estilo foi evoluindo, virou, por exemplo, estilo de época, quando todo mundo passou a escrever de tal maneira, até que hoje é uma forma particular de fazer, de compreender, de entender, de agir. Então, estilo, cada um vai ter o seu. Então, o seu aluno, o meu aluno, cada um tem o seu jeito de escrever. Existe, então, aquele estilo que acaba sendo mais padronizado, já que o Enem não cobra, não tem pontuação sobre estilo. Mas pode olhar que quando se trata de iniciar o texto, nós vamos ter o quê? Cada pessoa escrevendo a seu modo. Alguns vão copiar algo que aprenderam na internet, uma forma de começar, mas existem formas de começar. E existe a forma que a pessoa prepara de alguma maneira para ela. Então, na hora que se pensa essas formas de começar, nós vamos ter várias formas de iniciar o texto. E é claro, essa parte é aquela em que às vezes o aluno trava, é aquela que, sei lá, o aluno tenta, mas não sai nada. E por que que isso acontece? É bom você, como professor, refletir sobre isso. Por que que isso acontece? Ora, logicamente, nós temos respostas para isso. Uma das coisas que faz imediatamente o aluno travar é a falta de conteúdo sobre aquele tema. Se ele não leu, se ele não conhece aquele assunto, como é que ele vai escrever? Então, isso tem a ver com a dificuldade de escrever. Outra coisa que faz com que o texto não se inicie, além de não possuir conteúdo sobre aquele tema. Ora, um deles é não ter uma forma de iniciar. Porque se essa pessoa, de alguma maneira, tiver, né, uma maneira específica de fazer o texto e ela já tiver treinado isso, ela vai começar. Então, é aí que vem estilo, forma de fazer, maneiras de introduzir e, é claro, trataremos disso a partir de agora. Então, partindo do princípio de que há duas abordagens iniciais para o tema, e nós já vimos isso, uma abordagem direta, que é conceituar o tema, e uma abordagem indireta, que é ambientar ou contextualizar o tema, a discussão. Observe que são só essas duas. Depois nós vamos subdividir em formas específicas de iniciar.
mas o tema, ou ele é abordado diretamente, ou ele é abordado indiretamente. Considera-se, então, que há em redação várias formas de introduzir um texto, de iniciar um texto. Vejamos algumas. A primeira, conceituação do tema. Pronto. Essa precisa ser comentada, como farei com todas as outras, mas essa é interessante. Por quê? Porque é a forma mais fácil de iniciar. Se olhar direitinho, nós vamos perceber que a conceituação do tema, ela serve para destravar o aluno. O aluno está ali, olhando para o tema, pensando. Ensine isso a ele. Meu filho, você sabe o que é esse assunto aí, não sabe? Pronto, talvez você não tenha muito conhecimento sobre ele, mas na sua redação, no seu primeiro parágrafo, você diz o que é isso aí. Por exemplo, uma redação sobre sustentabilidade. É claro que o aluno tem um conceito de sustentabilidade. Então, incentive, já que ele travou, já que não está saindo nada, que ele conceitue o tema. É uma das melhores formas de fazer destravar, conceituar o tema. E o aluno, claro, vai escrever. Entende-se por sustentabilidade o direito que o homem tem de explorar os recursos naturais, porém, sem escasseá-los para as gerações futuras. Pronto. Na hora que ele faz isso, principalmente com a palavra escassear, ele, é possível acabar, não sei o quê, energias renováveis, não sei o quê. Então, isso destrava o aluno e faz com que ele consiga, de alguma maneira, continuar a redação. Então, ensine o aluno que, de alguma maneira, ele está ali travado, ele conceituar o tema. Assim ele pode fazer com sustentabilidade, assim ele pode fazer com ética, que é cobrado, corrupção, medo. Então, normalmente temas abstratos fazem o aluno travar. Conceituar o tema é uma das formas de iniciar. A segunda, emitir declaração ou juízo de valor sobre o tema. Ora, emitir uma declaração ou juízo de valor é meio perigoso. Por quê? Porque é algo que você acha. Você vai dizer algo, claro, o seu aluno vai dizer algo, vai escrever algo que é um juízo de valor sobre aquele assunto. É bem interessante essa segunda, por quê? Porque, de alguma maneira, é como se você começasse já pela tese. Você já diz algo que você defende. Veja um exemplo. No Brasil, cumpre-se a lei, vírgula, justiça é outro assunto, ponto. Olha o que eu fiz, uma declaração, uma frase, que é, na verdade, um juízo de valor, que diz o quê? Que no Brasil a lei é cumprida. Acontece tal coisa, aplica-se a lei. Mas não quer dizer que quando se aplica a lei, quando a lei é obedecida, não quer dizer que foi justo. Lembra agora de um caso que aconteceu lá para as bandas de Juazeiro, foi noticiado em mídia aberta que um senhor tinha sido preso porque estava cortando lá uma árvore, raspando lá uma árvore para fazer um chá para a esposa que estava doente. E foi preso. E aí veio uma polêmica e eu mesmo lhe digo, foi preso e foi corretamente preso. Por quê? Porque era crime ambiental e o crime ambiental é inafiançável. Então o que foi que houve nesse caso? Cumpriu-se a lei. Ok, palmas para o delegado, cumpriu-se a lei. Mas é preciso observar que esse homem é do sertão, é preciso observar que esse homem tem nas suas práticas culturais fazer chá para as pessoas da sua família. Essas mesinhas, esses ungüentos, essas coisas, elas estão muito na antropologia, na cultura indígena, que é a nossa matriz. Então não era para esse homem ter sido preso, na verdade. Então houve uma prisão, que cumpriu-se a lei, mas foi injusto. Foi injusto, não era para acontecer. Então é exatamente isso, fazer uma declaração sobre o tema e depois sustentar aquilo ali. 3. Como começar de novo um modelo 3 de introdução? Fazer um questionamento. Pronto, ensine o seu aluno. Ele pode fazer um questionamento. Mas observe que todos esses modelos que eu estou falando para introduzir, todos têm uma observaçãozinha a ser feita. Qual é agora? Ora, fazer um questionamento todo mundo pode. Qual é o problema?
a advertência que todo professor de redação deve fazer. Faça. Quando a gente questiona algo numa redação, a gente tem que tentar responder aquilo ali. Se o seu aluno fizer um questionamento no início da redação dele e a redação não conseguir responder ao próprio questionamento que ele fez, aí ele vai perder nota, aí vai baixar a nota dele. Porque ele abriu um questionamento e ele mesmo não respondeu. Por isso que dizem em redação que é melhor não questionar, mas eu não sou contra e eu acho que se você tem essa capacidade, se o aluno aprendeu a fazer isso, um questionamento, e ele consegue responder, então pronto, nenhum problema. Veja, com a implementação da lei seca, houve uma melhoria no trânsito brasileiro? Perguntando se melhorou o trânsito brasileiro, melhorou com a lei seca. Então a redação tem que, de alguma maneira, responder a isso, se melhorou ou não. E é claro, vai dizer ao longo do texto que apesar da implementação da lei seca, a melhora não foi o que o governo esperava, não foi o suficiente, mesmo com a tolerância zero. E isso vai sendo construído ao longo do texto. Então, é possível fazer um questionamento, mas responda ao questionamento. Uma outra forma de iniciar o texto, uma adjetivação ou uma frase nominal. Um exemplo. Escolas do crime. Esta denominação é o que se pode dizer dos presídios no Brasil. Olha o que foi que houve agora. Eu posso colocar uma frase, escolas do crime, olha que não tem verbo, já que não tem verbo é apenas uma frase nominal. É um adjetivo, quando eu digo escolas do crime, eu estou adjetivando o que? Os presídios. Então eu posso começar só com essa frase, sim, escolas do crime, e depois dizer que essa adjetivação é feita para os presídios brasileiros. E aí sim o texto começa a se desenvolver, mas depois dessa frase. Então é exatamente aí que a gente tem que começar a perceber as formas de iniciar o texto. Então o nosso aluno ele não tem, de alguma maneira, não é para ele travar, porque todas as saídas estão aí. Daí reforçar o que a gente já conversou aqui no início, né? Redação é uma teoria que é muito bem assimilada pelo aluno e ele começa a praticar. Pega uma teoria e transforma numa prática efetiva daqueles conhecimentos. E essa prática efetiva, ela vai ser reiterada, quer dizer, todo dia ele tem que produzir, ou 3 vezes por semana. E aí ele a cada dia vai ficando melhor. Aí vem o papel do laboratório ou da correção do professor mesmo, que manda ele estudar a crase, que manda ele melhorar o repertório. Aí o texto começa a ter uma nota melhor a cada vez que isso acontece, né? Temos ainda mais 2 modelos e eu vou, de alguma maneira, comentá-los a partir de 2 parágrafos retirados de redação. Vamos ver como é que funciona, então, parágrafos que serviram, né, para contextualizar cronologicamente o tema, é uma outra forma de começar, ou então uma citação, de alguma maneira, uma fala de alguém. Vamos para esses 2 parágrafos que demonstram essas 2 formas de iniciar a redação. Contextualizar cronologicamente o fato ou tema. O Marco Civil da Internet, criado em 2014, assegura o uso livre e democrático nas redes comunicativas. Porém, na realidade contemporânea, é evidente que o monitoramento das atividades dos usuários online por parte de empresas implica a perda da privacidade dos indivíduos que utilizam a internet. Com isso, a influência dos interesses empresariais, bem como o descaso governamental frente a tal problemática, corroboram para a manutenção da mesma. Veja que é um parágrafo que apresenta um evento histórico, que é a criação do Marco Civil da Internet. Ou seja, diz a data, 2014, então essa discussão que aconteceu no Enem passado, de manipulação dos dados do cidadão na internet, aqui já começa com o elemento histórico. Já diz que
houve a criação do Marco Civil da Internet, que é, de alguma maneira, um elemento regulatório dessas ações, e, é claro, essa pessoa iniciou o seu texto contextualizando historicamente o tema que ela está tratando, que é 2014, o Marco Civil da Internet. A outra forma de iniciar o texto é a citação ou máxima. Então, você diz uma frase de efeito, uma frase de um pensador, e a partir dali é que o aluno vai e começa a escrever. Veja como fica. É mais fácil desintegrar um átomo que um preconceito. Com essa frase, Albert Einstein desvelou os entraves que envolvem o combate às diversas formas de discriminação existentes na sociedade. Isso inclui a intolerância religiosa, comportamento frequente que deve ser erradicado do Brasil. Veja que a frase do Einstein, que é mais fácil desintegrar um átomo do que um preconceito, ela cabe muito bem dentro do que vai ser discutido. O tema era intolerância religiosa. E o aluno resolveu que começaria com uma frase. A frase de quem? De um dos maiores pensadores mundiais, o grande cientista Albert Einstein, que, é claro, tinha muitas outras frases, mas essa coube exatamente para o que o aluno queria dizer. Que é mais fácil desintegrar um átomo, que é uma coisa muito, muito difícil, não é isso? Quebrá-lo do que quebrar um preconceito. Então, esta é a outra forma de começar, e é claro, se a gente for observar, existem outras. Então, nós estamos aqui só falando, na verdade, de estilo, que é a forma de escrever e uma forma particular de escrever. Apresentei aqui 6 formas de fazer isso, mas se quisermos, outras formas existem. Então, não há motivo para o aluno travar, não há. Uma das mais recentes que eu vi, e até engraçada, ficou sendo chamada Redação Marcelo Rezende. Por quê? Porque era mais ou menos o estilo de um apresentador de programa policial, que quando ele ia dar ali a matéria dele, ele fazia como se fossem flashes, uma redação de alguma maneira cinematográfica. Por quê? Porque ele vai para uma fragmentação, ele apresenta alguns elementos, alguns elementos curiosos em relação à forma de escrever. Como ficou essa redação Marcelo Rezende? O aluno colocou assim: sangue, morte, saidinhas bancárias. Esse é um retrato do Brasil. Olha como ele começou a redação dele, colocando eventos pontuados, mas que fragmentavam de alguma maneira o texto, seguindo um estilo jornalístico. Então, pode olhar, não estou condenando aqui essa forma de escrever, é uma maneira de iniciar o texto também, mas que fragmenta as ideias. Na hora que ele vai falando sobre a violência do Brasil e pontuando isso com determinadas ações criminosas. Então, ficou até engraçado, virou esse comentário, que as redações pareciam um programa policial de TV. Então, cada um tem o seu jeito de começar. E foram apresentados aqui alguns muito bons, bem efetivos, para quem quer começar a escrever e de alguma maneira travou. Então, professor, invista nessas formas individuais de começar o texto, veja com o seu aluno qual é a melhor para ele, ensine mais de uma, que ele seja capaz de ter saídas, porque o melhor para o nosso aluno é aquele aluno que tem recurso, que é capaz de sair das situações. Então, ele pode mesmo fazer o seu texto do jeito que ele quiser, contanto que ele destrave. E essas formas que apresentamos são só algumas, claro, algumas formas de conduzir o aluno para que ele tenha uma escrita mais efetiva, uma escrita melhor. E aprender a introduzir o texto, ter domínio sobre isso. Não vou fazer isso aqui, eu vou usar a frase de um pensador. Não, hoje eu vou começar com um contexto histórico. Isso leva a quê? A uma consciência do ato de escrever. Desde o começo da nossa conversa, eu tenho dito aqui para vocês
que redação não é na doida. É um processo consciente, é um processo lógico, e quanto mais o aluno se apropriar disso, de que a redação é um processo extremamente lógico, frio, consciente de escrever, ele vai melhorar cada vez mais. Quando o aluno é capaz de escolher o tipo de introdução que ele vai fazer, então você tem um aluno bom ou então com um grande potencial para tirar a nota máxima, beleza?